Saudações, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, autores contemporâneos, né? Literatura brasileira atual. Então a gente tem feito aqui um playlist, né? Literatura brasileira, e a gente já incluído esses autores, né? Dos últimos 25 anos, né? 25 anos mais recentes. E nós já falamos aí do Milton Ratum, fazendo uma série de vídeos sobre livros do Milton Ratum. E também do Luiz Rufato, né? Ana Miranda já apareceu aqui. Também já falamos de Adriana Lisboa, Marçal Aquino, Bernardo Carvalho, né? Chico Buarque também apareceu aqui no canal. E Itamar Vieira Júnior, né? Lançando um novo livro. Então alguns autores já estão aqui na minha lista aqui, né? Então nós temos uma lista de uns 20 autores aqui. Aos poucos a gente vai completando essa playlist dos últimos 25 anos, né? Do final dos anos 90 para cá. O pessoal está publicando. E vamos falar do Joca Terron. Joca Terron, né? Grande fã de Edgar Allan Poe, né? Já vê pelo tema do livro, né? A questão também de abordar mistério, né? Aventuras. E aqui nesse caso ele vai falar da questão do duplo, né? O doppelganger, né? Que é aquele personagem que tem um outro personagem semelhante, mesma aparência, mesma forma de ser, né? Que tem lá aquele conto do Edgar Allan Poe, né? O William Wilson, e aqui são dois irmãos, o William e o Wilson, né? E então, abre com aquela questão da ambientação, né? O Egito, estão lá no Egito. Isso aqui é Egito. O Egito aqui anterior àquela Primavera Árabe, né? Que é aquela série de conflitos, revoltas que teve lá em 2011, 2012. E aí é um Egito, também um Egito pelo exótico, né? Que o Egito, assim, é uma cultura exótica atual, que é a cultura árabe, né? Islâmica e tal. É diferente do Ocidente. Já foi uma colônia britânica lá no século XIX. E painel de guerra, né? Também, cenário de guerra ali também, né? Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma ideia meio exótica do Egito, e também o Egito faraônico, né? O Egito lá dos faraós, dinastias dos faraós, e o Egito dos filmes da Cleópatra, do Júlio César, né? Esses filmes assim dos anos 60. E aí vai ter um dos personagens aqui, que é o narrador, vai ter uma fixação com a Liz Taylor, né? Elizabeth Taylor, que interpretou essa Cleópatra lá nos filmes dos anos 60, né? Então, basicamente, é um livro que vai fazer várias referências. Alguns trechos aqui me lembram muito o Coni, né? O Heitor Coni, que fazia assim, várias referências a teatro, a cinema, né? A música. Então, e o Terron que gosta de fazer essas polifonias, né? Várias vozes. E interessante muito o narrador, né? O narrador te leva pela história, porque ele está falando do irmão. A narração em primeira pessoa, ele fala de si mesmo, mas está descrevendo o irmão, né? Então é interessante aquela mesma narração lá do Watson e o Sherlock Holmes, né? Que o Watson está falando, contando a vida do Sherlock Holmes, né? Até o momento aqui não vi a voz do William, né? Que é esse irmão, o irmão masculino na história, né? São dois irmãos, então são idênticos, só que um é mais masculino, né? Interessante, o outro é o mais feminino, que é justamente quem está narrando a história, que é o Wilson ou a Cleo, né? Cleópatra, por quê? Porque ao longo da história, né? Vamos começar, vamos pela forma do livro aqui, né? Pela linearidade do livro. Que é, por exemplo, um Cairo, né, exótico, né? Por quê? Porque é um Cairo exótico, porque justamente essa fantasia do Cairo, esse Egito idealizado do Wilson, que levou ele, né? A chegar nessa cidade e se transformar na dançarina do ventre, né? A dança do ventre. E aí fez sucesso lá, né? No Cairo, e aí deixou um cartão postal para o irmão. O irmão foi lá para o Egito, né? O irmão fala um pouco de inglês, não sabe nada de francês, né? Tá lá perdido e vai lá tentar encontrar o irmão que tem 20 anos que não vê, né? Que irmão é esse? Aí vamos ter um flashback mostrando os anos 80 que esses irmãos, né? A mãe morreu no parto, né? E a mãe é uma atriz junto com o pai que é um ator, né? O pai inclusive interpreta vários atores que são meio assim, meio gordo, né? Ele fala do pai interpretando os atores, né? O Falstaff interpretando o Estragon, o Leopoldo Bloom, porque o cara que fez a peça achou que o Leopoldo Bloom, né, do Ulisses, do James Joyce, era um cara gordo. Na verdade não é, né? É mais o Buck Mulligan, que é o cara mais gordo. Padres e abades, né? E o Père Ubu, né? Père Ubu. Então, também o Obelix, lá da Asterix Obelix, também tem uma peça infantil que ele interpretou o Obelix. Então, assim, ele vai mostrando que o mundo lá que eles frequentavam era o mundo do teatro, né? E aí, desde cedo, né, ele encontrou o armário da mãe, com as roupas, né, do teatro. E a mãe gostava de interpretar esses personagens exóticos, e ele passa a usar a roupa da Cleópatra, né? Uma das últimas rainhas, né? Da dinastia lá, já na época dos gregos, né? Porque aí
Depois do Alexandre o Grande, né? Depois do Alexandre o Grande. Então tem essa história do Egito, não é aquele Egito faraônico, é um Egito pós-faraônico, Egito pós-invasão dos gregos, né? E aí é uma imagem idealizada, né? Como ele fala aqui, é um Egito para Hollywood, né? Muito bem. Então, nós temos o nascimento deles nos anos 67, né? 1967, que é justamente o ano que ele fala, aconteceu duas coisas. Teve uma guerra, né? A Guerra dos 6 Dias, e teve o lançamento do Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Então ele já dá essa situada. Então não foi um ano muito, né? Ninguém reparou que nós nascemos, mas foi aquele nascimento de duas crianças idênticas, né? William e Wilson. Igual lá no conto de Edgar Allan Poe, né? Que tem o William Wilson que viu atormentado pela presença do duplo, né? Alguém que parece igual a ele, né? Alguém que é igual a ele, né? Que é um dos terrores do Edgar Allan Poe, é isso, né? Ter outra pessoa semelhante, né? Sabe que tem outra pessoa semelhante, né? Então tem essa questão. E tem até aquela lenda, né, de que se você vê o seu duplo, você está próximo de morrer, né? Então, cuidado com os duplos. Esse conto de Edgar Allan Poe, até anotei aqui, 1839 e publicado em 1840, nas Histórias Extraordinárias, né? Então tem um pouco de Edgar Allan Poe, inclusive o teatro, né? O teatro, o monumental teatro, né? Massachusetts, né? Que é inspirado lá no Edgar Allan Poe. Muito bem, então esses irmãos foram separados, né, depois desse período em que eles estavam lá tentando ser atores, né, só que assim, o William é aquele cara muito, né, muito hormonal, muito masculino, né, mas é pouco inteligente, né, conseguia decorar as falas, né, ficava lá só com seus gestos, gostava muito de brigar, né, mostra as cenas lá que eles estavam nos fliperamas, e aí o William gostava muito de brigar, e em contrapartida parece que o Wilson desenvolveu assim, uma afeição muito pela mãe, que ele não chegaram a conhecer a mãe, e como se ele quisesse então consertar a natureza, que é o seguinte, olha, eles são dois gêmeos idênticos, né, dos mesmos sexos, só que ele não tem a mesma vibe do irmão, então ele fica até chocado com a masculinidade do irmão, né, na adolescência. E aí o Wilson tem uma tendência mais ao feminino, né, então ele é muito inteligente, gosta de ler, gosta de interpretar, só que sim, gosta de decorar as falas, só que ele é meio tímido, né, ele é muito tímido no palco, ao contrário do irmão que não decora nada e improvisa tudo de forma brutal, assim, agressiva, né. E aí, o que mais a gente pode falar? Então já começou a entender, né, que são duas figuras, né, que interpretam aquele duplo do masculino e feminino, né. Então, interessante. O que eu mais gostei aqui é a forma como, né, um resumão do que eu entendi, é essa figura do desconhecimento do outro, né, o estranhamento. Então, são dois irmãos que são idênticos, mas que se estranham, né, porque, na verdade, não são dois exemplares masculinos totalmente, né. Um vai mais para o masculino, vai para o feminino, como numa forma de equilíbrio, mas chega um ponto aqui, por exemplo, que o William não está entendendo, né, que o irmão assumiu esse outro lado, e agora ele não se chama mais Wilson, né, quando ele chega lá no Cairo, eles explicam para ele, olha, o Wilson, né, não é mais o Wilson, chama Cleópatra, ele dançaria, né, dança do ventre aí nas boates do Cairo, né, e ele sumiu, tem 3 meses que ninguém viu, né, então o que aconteceu? O que aconteceu com o Wilson, né, que sumiu na noite da neblina aí, e aí tem esse estranhamento e eu acho o narrador aqui mais interessante que o enredo, né, o enredo tem umas coisas assim, vai pelo exotismo, vai pela ironia, pelo sarcasmo, né, você percebe muito isso, a ironia e o sarcasmo. Não que o Wilson esteja julgando o William, mas mostra as diferenças, né? Ele ou ela, né? Ele ou ela, porque agora, se ele é um transformista, né? No caso, agora ele adotou uma outra identidade, que talvez seja isso que a gente vai entender aqui, é que o Wilson realmente mudou, né? Ele não é mais o homem que veste roupas femininas, ele é a figura feminina e ele assumiu essa identidade. E é essa a dificuldade do Wilson entender, né? Justamente esse estranhamento do outro. Então eu achei, né, o ambiente já é exótico, porque por exemplo, o que a gente conhece do Egito, né? Eu não conheço nada do Egito, ainda mais esse Egito atual. Então ele cria um ambiente exótico e cria uma narrativa mais exótica ainda, né? Assim, uma coisa totalmente exótica. E o interessante é que ele faz todo o ambiente de teatro, né? Ou seja, todo o ambiente teatral, fala até de peças da Grécia clássica, né? Então essas referências a Shakespeare, claro, né? Então volta e meia, eu tenho 7 por exemplo, o Antônio e Cleópatra do Shakespeare, né? A peça histórica lá do Shakespeare, né? E tem a Júlio César, né? E lembrar que nos anos 60 tinha essa tendência, né? Nos anos 50 e 60, tinha essa tendência a fazer filmes históricos da Grécia, né? De Roma, do Egito, né? Então você tem lá esse filme, né, dos anos 60, que é da Cleópatra, com a Liz Taylor. Você tem outros filmes, né? Por exemplo, Ben-Hur desses anos, final dos anos 50, o Spartacus, né, dos anos 60, Júlio César dos anos 50, César e Cleópatra dos anos 40. Então, tem toda essa preocupação de epopeias, né, épicas,
de recriar esse universo, né? O Ben-Hur foi um clássico, né? Aquelas corridas lá na Roma Antiga e tal. E aí toda essa imagem exótica que ele tem do Oriente, né? É que leva o Wilson só. Eu só poderei me realizar sendo uma Cleópatra no Egito, né? Mas é claro que é um Egito idealizado, né? Um Egito de Hollywood, né? Não é um Egito... ele vai chegar, a gente não sabe, né? Será que ele vai se dar bem com esse Egito, né? Por que ele sumiu? O que desapareceu? O que aconteceu, né? Então, nós estamos aí na metade do livro, né? Vamos ver como é que fica essa leitura, a gente volta a comentar, né? Mas eu gostei muito do livro aqui do Theron, né? É claro que eu gostaria mais que a história fosse no Brasil, imagina ele usando, né? Eu não li os livros dele, mas seria interessante ele usar essa linguagem, que a linguagem é exótica, o ambiente é exótico, os personagens são exóticos, né? Mas seria interessante usar isso, por exemplo, contando história de São Paulo, do Rio, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Rubem Fonseca fazia, né? De contar a história do Brasil. Então, fica aí a dica, né? 2010, do Joca Terron, que aqui, na verdade, ele está aqui bem digerindo as leituras, né? Você vê que ele leu bastante coisa, então é muita referência. E aí a gente pode fazer um vídeo só com as referências, né? Mas é basicamente só uma dica de leitura. O Egito idealizado, vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, fica aí a dica e claro que vai, né? Assim que vão surgindo novos livros, nós vamos falar. Tem esse novo livro aí do Itamar Vieira Júnior, né? Também vai para a playlist. E na minha listinha ficaram faltando então livros do Cristóvão Tetza, né? Do Marcelino Freire, do Paulo Scott, Michel Laub, Daniel Galera, Santiago Nazarian e Rafael Galo, né? Então, listinha, não deixar de atualizar a nossa playlist aqui de literatura brasileira, principalmente contemporânea, né? E claro, vamos concluir o livro 2 do Milton Ratum e o clássico Vivo o Povo Brasileiro do Baldo Ribeiro, né? Que nós estamos em plena releitura, né? Para completar essa playlist aqui de literatura brasileira, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.